volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E o lance é que o Velho na Torre traz vídeos às sextas-feiras às 17h30. Então, vamos falar de história, ou melhor, nem tanto de história assim. Pois, como vocês viram na thumb, o tema é 300, que Frank Miller escreveu, fez a arte com as cores feitas por sua ex-esposa Lynn Varley, com Michael B. Gordon, Kurt Johnstad e Zack Snyder, adaptando para o cinema com direção do Snyder. Bem, de certa forma, a graphic novel lançada por Miller e Varley em 1998 se baseia em fatos que ocorreram em 480 a.C., quando o rei Xerxes I tentou um ataque contra as cidades-estado helênicas e teve um contra-ataque destas sobre a liderança do rei Leônidas de Esparta e seus 300 guerreiros espartanos. Na verdade, em entrevistas, Miller dizia que a principal inspiração dele foi o filme de 1962, Os 300 de Esparta, que ele assistiu quando era criança. Bem, não posso dizer que assisti a esse filme, mas percebe-se pelo final da graphic novel que Miller teve grandes fontes de pesquisa para criar a sua história, pois ele faz uma bibliografia. Bem, a história todos nós já conhecemos de certa forma. O lance é que Miller trabalha uma dinâmica para mostrar aspectos desses guerreiros, os espartanos, que você aprende nas aulas de história, pois ele fala sobre características como, por exemplo, os espartanos serem herdeiros de Héracles, semideus guerreiro que passou pelas piores agruras para purificar-se dos assassinatos de sua esposa e seus filhos. Como Héracles e os Heráclidas, estes sim, nas mitologias, herdeiros diretos de Héracles, os espartanos têm em suas veias o sangue de combatentes. A sociedade espartana não é formada como as outras sociedades helênicas, pois eles vivem uma diarquia, ou seja, são governados por 2 reis, pois enquanto um vai para a guerra, o outro administra a cidade. Todos os espartanos, a partir dos 12 anos, iniciam a agog, um processo de amadurecimento e cidadania, entre aspas, dos meninos. Eles eram separados dos pais e levados para aprenderem de forma bem rígida como serem adultos cidadãos e guerreiros. Além dos 2 reis, os espartanos também tinham os Zéforos, a Gerúsia e a Apela, que compunham o regime religioso e político da cidade-estado de Esparta. Ou seja, nenhum rei poderia fazer nada sem a permissão de qualquer uma dessas 3, principalmente os Zéforos. E é a partir daqui que ocorre o acaso de Leônidas e seus 300 guerreiros. Pois o período que ele pretendia entrar em combate contra Xerxes era o Festival da Carneia, dedicado a Apolo Carneios. Lógico, cada um pode interpretar a ida de Leônidas e os 300 da forma que preferir, mas Miller deu o seu toque especial, o seu toque particular, ao dizer que Leônidas iria esticar as pernas e levaria os 300 guerreiros de sua guarda especial. O decorrer da história mostra também como possivelmente os espartanos viam as outras cidades-estado, pois os cidadãos que iam à guerra, em geral, tinham outros afazeres, enquanto os espartanos eram guerreiros desde jovens. Um toque especial nos quadrinhos é que Miller seguiu o padrão de vestimenta costumaz daquela época. Ou seja, ou não vestiam nada, ou mesmo vestiam somente um tapa-sexo, escondendo o falo. A história de Snyder, Johnstad e Gordon segue em paralelo à graphic novel de Miller e Varley, mas
faz enxertos apócrifos, se assim posso dizer, no transcorrer da história. No final de 2006, temos a introdução de uma intriga palaciana, onde um personagem chamado Theron, introduzido pelos roteiristas, trai os espartanos por ouro. Sim, temos o sinal de corrupção dos éforos nos quadrinhos e no filme, mas pensar nisso na Gerúsia ou na Apela, eu considerei apócrifo, pois os cidadãos espartanos, mesmo que não concordassem com a decisão de Leônidas, nunca, acredito eu, chegariam a traí-lo por ouro, algo que os membros da Gerúsia tinham até demais, já que era formada pelas pessoas da alta elite espartana. Foi para mim totalmente sem cabimento nenhum. Bem, um outro ponto interessante é usar o traidor Efíaltes como um corcunda, pois as crianças espartanas, para quem não sabe, que possuíssem alguma deficiência ou deformidade, de acordo com Plutarco, um sábio da época, eram jogadas do topo do monte Taygeto e deixadas para morrer. Efíaltes, aparecendo como um corcunda, mostra que seus pais não permitiram este destino para seu filho e que fugiram da cidade-estado para criá-lo. Só que ele foi rejeitado por Leônidas, o que cria uma motivação para a sua traição, que não somente desejo de poder. Na história de Miller, vendo os arcadianos sendo massacrados pelos imortais de Xerxes, Efíaltes demonstra arrependimento pela sua traição. Já na interpretação de Snyder, pois, além de roteirista, ele também foi diretor, Efíaltes não demonstra nada que não seja o desejo que Leônidas se una a Xerxes. Uma outra coisa que Miller deu sua própria interpretação e Snyder seguiu à risca foi a visão de Xerxes como um homem extremamente alto, com vários piercings e brincos, desprovido de pelos por todo o corpo e considerado um deus. Xerxes até poderia ser considerado como um deus, mas ele está longe da visão artística de Miller ou mesmo de Snyder. Xerxes I, filho de Dário I, assim que assumiu o trono, decidiu dar sequência às tentativas de seu pai de dominação das cidades-estados helênicas. Assim, ele enfrentou os helenos em duas frentes de batalha, uma era nas Termópilas e a outra a Batalha de Artemísia, onde terminou vitorioso. Todas as duas. Mas não demorou muito para ser derrotado em Salamina e viu necessidade em recuar. Xerxes terminou sendo assassinado em Persépolis, junto com seu primogênito, e foi substituído por Artaxerxes I, que fez um acordo de paz com os helenos. Como eu disse, um pouquinho de história. Eu entendo que Snyder, John Stead e Gordon queriam dar mais destaque para as mulheres, pois a história é extremamente sexista, mas a forma como abordaram a esposa de Leônidas e o que ela precisa fazer para conseguir ter voz na Gerúsia, para mim, foi extremamente desnecessário. Poderia ter ficado em uma disputa de ideias e não rebaixá-la da forma como eles fizeram. Sei que muitos adoram o filme, mas vale falar que a graphic novel é mais centrada nos eventos das Termópilas e menos nas intrigas de Esparta. Assim, sei que existe uma continuação nos quadrinhos que Frank Miller fala sobre os acontecimentos de antes e depois de 300, apresentando a ascensão de Xerxes e a queda do Império Persa nas mãos de Dário III e a ascensão de Alexandre o Grande. Mas a Warner preferiu fazer sua própria adaptação no filme 300, A Ascensão do Império, que narra a Batalha de Artemísio e de Salamina. O título poderia ser dispensado, mas
A forma que Snyder e Jon Stead fizeram para ligar os dois filmes foi fantástica. Este filme, com direção de Nomura, assim, eu prefiro me abster, pois consegue piorar ainda mais o contexto histórico, degradando, para mim, a imagem da comandante Artemisia. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Eu vou procurar para ver se ainda 300 está à venda em alguns sites, em alguns lugares. Eu vou colocar o caminho aqui. Lógico, como sempre põe da Amazon, é mais fácil. Eu coloco o caminho aqui para vocês estarem adquirindo a revista, porque vale muito a pena. O filme 300 você pode assistir na HBO Max a qualquer momento, quando vocês quiserem. Assim, o outro filme, sinceramente, eu nem procurei, eu nem assisti de novo, porque eu queria falar sobre este filme que é uma adaptação direta dos quadrinhos de Miller, somente por isso. E como eu falei, eu finalizo o vídeo. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike. Não é problema nenhum. Feedback aqui entre a gente. E lógico, eu peço, comenta aqui embaixo. Fala aqui embaixo o que acharam do vídeo. Se conhece a história de Miller, se conhece, lógico, a história de Snyder, provavelmente conhece. Comente aqui embaixo. Fala aí. Fale à vontade. Pode falar à vontade. A gente comenta aqui, eu comento vocês me comentam, a gente conversa à vontade. E aquele lance que ajuda muito, muito mesmo aqui o canal, faz um grande favorzão para mim, compartilha o vídeo, joga ele para frente para mais pessoas estarem conhecendo o canal do Velho na Torre. E eu peço, está aqui ainda, muito obrigado por isso, mas faz um grande favorzão. Se inscreve aqui embaixo, clicando no botãozinho de inscreva-se. Se inscreve aqui embaixo e não esquece nunca de dar o peteleco na sinetinha para estar recebendo os vídeos do Velho na Torre que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês. Até mais. Fui!